E eu pedia muito a Deus. Muito a Deus. E eu escutava as pessoas de fora batendo na porta. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu não conseguia falar. Rafael Ilha, grande Rafael Ilha, amigo, brother. Primeira pergunta que eu te faço é quanto tempo que você não usa nenhuma droga? Nenhuma droga. Difícil, né? Porque tem aí analgésicos e tal, mas assim, drogas ilícitas. Drogas ilícitas. Foi em 2000, né? A minha última internação onde eu fiquei foi em 2000, junho, por aí de 2000. Eu fiquei até novembro, dezembro de 2001, que foi a minha última vez que derradeira internação. Então faz 21 anos, né? 21 anos. 21 anos que... Bebida, às vezes você dá uma bebida. É raro, porque eu nunca gostei muito de beber. Só às vezes pra acompanhar a Aline. Tá, que é a sua esposa. Isso, que é minha esposa, mas nunca curti bebida. Então aqui eu começo geralmente com uma pergunta meio pesada e aí depois a gente vai te explicando, porque tem gente que não faz ideia quem é você. Tá. Como que é uma overdose? Eu queria primeiro saber isso. Como que é a sensação? Você passou por quantas? Eu tive 9, né? Eu tive 9 overdoses com parada cardíaca mesmo. De quê? De cocaína e de cocaína injetável. E... Como que é? Como é que é a sensação? É assim, a overdose, ela é ruim demais, por quê? Porque você sente que você vai ter. Eu tinha um monte de convulsão, devido ao uso e abuso de droga, eu tinha um monte de convulsão. Às vezes eu tinha 2, 3 convulsões por dia. Então a convulsão é, né, daquela micro parada no coração, aí depois volta e solta uma bolinha que vai pro cérebro e dá convulsão. Pelo uso mesmo? Isso, tá. Dá uma parada de milésimo de segundo, e nesse milésimo sobe uma bolinha dentro do sangue, vai pro cérebro e dá convulsão. Então a convulsão... Você não sabe quando vai ter, né? E depois quando você volta horas depois, confuso. Mas a overdose não, a overdose é cabulosa, porque você sente e vê que você está tendo. Né? Primeiro que é uma sensação física, você sente que está morrendo, cara, é verdade. Não tem como falar diferente. Mas dá diferente. O quê? Ele dá um apagão? Tipo não, assim, você acordou... Seu corpo vai parando. Você sente que você está em parada cardíaca, mas você ainda está ali. Sabe? Você ainda está ali sabe igual o ladrão que toma tiro, morreu e sai correndo 1 quilômetro. É muito bom que você falou, sabe igual... Eu nunca morri. Adrenalina, entendi, sabe? Adrenalina. Tipo, sobe uma adrenalina pra caramba, muito. Fica tudo escuro. Não, e aí, cara, você começa a olhar, o seu corpo começa a ficar preto. Então você começa a ficar, a roxear, suas juntas começam a escurecer, ficar roxo, escurecido, preto mesmo. E isso vai igual um termômetro, né? Então vai subindo. Então, uma tive cabulosa mesmo, foi no banheiro de uma igreja, cara. No banheiro de uma igreja messiânica, ali no Campo Belo, que eu ia. Com a minha mãe falava, eu tentei de tudo, né? Pra me livrar das drogas. Como é que foi a sua verdade? Cara, eu tomei um baque dentro do banheiro da igreja. Crack? Não, baque. Baque. Injetável, cocaína injetável. E eu tava no meio... Peraí, isso daqui é importante. Dentro da igreja do banheiro. No banheiro. Do banheiro da igreja? Na igreja, cara. Que momento você olhou e falou, puta, Cristo, eu buscava de todos os jeitos, até drogado, eu buscava sair daquilo lá. Sim. Então eu procurei não só na igreja messiânica, mas no espiritismo, na igreja católica, com grandes médicos. Eu procurava sempre tentar me libertar daquela porra ali, daquela escravidão das drogas que eu não conseguia. Né? Então a minha parte física falava muito mais alto psicológico do que o meu querer. E fui tomar um baque dentro do banheiro, já tava lá o dia inteiro. Na missa? Dia inteiro. Não, lá é a igreja messiânica, Jorei, né? Eles aplicam o Jorei. E eu tava lá o dia inteiro, ficava o dia inteiro na igreja para não usar droga. E eu acabei indo usar dentro da igreja, e no meio do baque eu tava injetando assim, aí eu pumba. Aí eu já comecei eu vi assim, né? Tava com a cabeça parada, mas parecia que a minha cabeça tava assim, né? Parecia que eu tava assim. Tipo aquele bonequinho do carro. Isso, mas não tava. E, eu comecei a cair, eu falava, tô tendo uma overdose. Que eu olhava pra minhas juntas, tava tudo preto, de chinelo, todo preto. E eu falava, Senhor, eu não quero morrer assim, eu não quero morrer assim. Eu segurei no basculhante. Né, falar, Deus, não me deixe, e eu escutava um monte de risada, eu escutava um monte de coisa cabulosa, não é alucinação, porque não tem alucinação disso, né? Não existe alucinação. Risada da onde, assim, da tua mente? Não sei, cara, não sei. Eu sou um cara muito espiritualista, entendeu? Minha mãe é
espírita, meu pai é espírita, minha mãe é evangélica, eu sou muito ligado nessa parte de fé, de Deus, dessa coisa assim. Sei lá, parece que você tá indo pro inferno mesmo, o inferno existe, assim, digamos assim. Puxando você dentro da igreja. Cara, porque... Cara, tu ia morrer na igreja. Você vai para um lado escuro, né, morrendo dessa forma. Eu acho que é exatamente para onde que eu estava indo. E eu pedia muito a Deus. E eu escutava as pessoas de fora batendo na porta. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu não conseguia falar. Aí eu segurei numa basculhante uma hora, fiquei segurando. Aí eu caí de joelho assim, aí eu voltei. Entendeu? Eu chorava demais. E uma outra foi em cima da moto. Eu senti que eu ia ter overdose, comecei a ficar preto, subi na minha moto pra correr pro hospital, cara. Pro São Luís, que era o hospital mais perto que tinha. Aí eu tive a overdose em cima da moto, caí, acordei com um ônibus assim em cima de mim, o motorista fazendo respiração boca a boca, o cobrador fazendo massagem no peito. Ninguém te reconheceu? Não, reconheceu depois, sim, né? Sim. Mas... Quer dizer, você tava na moto... duas moto... vezes mais cabulosas. Eu senti que eu ia ter, eu subi na moto pra correr pro hospital. Mas por que você não pegou um táxi? Ah, cara, eu tava com a moto, você nem pensa nisso na hora, você não tem tempo pra pensar. Eu falava, pô, eu tô aqui na Vereador José Diniz. Tô 10 minutos daqui. Tô 5 minutos do São Luís ali na Santo Amaro, vou pra lá. Entendeu? Aí nem pensei, na hora que eu comecei, eu falei, pô, acho que dá. Aí só apresentar agora, que eu sempre começo assim pra dar impacto, porque o YouTube o cara vai embora antes. Isso daqui é Rafael Ilha. Rafael Ilha, cara, eu posso chamar de amigo, velho, porque o Rafa tá comigo já, a gente bate papo pelo menos o quê? Desde o CQC, né, que a gente foi fazer uma matéria... Inclusive, procura no YouTube, é muito engraçada a matéria que eu faço dos azares de Rafael Ilha. Eu tenho foto até hoje. Seu molequinho, pequenininho. Quando você conheceu meu filho, ele tá o quê? Com 10 anos. 10 anos, né? Tá com 1,90 m, joga no Banespa. Moleque é um Kobe Bryant brasileiro, me dá um pau. Não, vi tua filha nascer. 8 anos. Fiz webbullying com esse cara. Ele é um puta cara legal, gente boa pra caralho, leva assim na boa. E eu falei, cara, eu preciso falar sobre drogas, eu preciso falar sobre quem viveu essa realidade. Eu li o livro dele e eu preciso falar, e não é porque ele tá aqui não, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre o assunto. Eu que sou muito curioso sobre essa coisa do rock, da galera que se drogou e tal. Cara, os seus relatos são impressionantes. A gente vai contar um pouquinho aqui, mas eu vou deixar pra você comprar. Se eu puder... As pedras do meu caminho. Mano, juro, assim, não é que eu tô falando assim, porque ele é meu amigo. Não. É muito foda, porque não é um livro de ler livro, é tipo... Gravura, já que você gosta de gravura, ler, ver foto, Gugu com o pintinho amarelinho, o cara doidão, é muito foda. Eu li a história dele, eu não vou falar muito da coisa... Tem altas fotos. A coisa da fama que ele viveu, eu não vou falar disso, com isso daí a gente vê isso na Sônia Abrão em breve, não teve fama. Eu vim falar de drogas, eu quero entender porque eu acho que a droga, ela gera muita curiosidade. Eu conversei uma vez com um cara, que é o Carlos Alberto, jogador de futebol. Ele me falou uma vez, Carlos, se estiver vendo, cara, essa coisa mudou minha vida quando você falou isso. E ele falou que o Carlos Alberto, ele parece que ele nasceu em Beira-Mar, né? Que é Carlos Alberto dos cabelinhos assim? Isso, que jogou no Corinthians. Ele começou lá no Pequeninos do Jockey, ele começou lá no Pequeninos. Então, e ele nasceu em Beira-Mar e ele falou que o Fernandinho Beira-Mar é meio que parceiro da galera, tal, não sei o quê. Então ele falou, Mal, eu comecei minha vida nas trevas. Por quê? Porque minha vida era muito treta, favela pra caralho, pobreza, droga o tempo todo, violência. Quando o futebol me trouxe a luz, eu fui pra luz, casamento, filho, dinheiro, isso daí é a luz, né? Trazendo uma estabilidade. Quando a treva te chama de volta, tu não quer ir, porque tu já veio de lá. Agora o foda é quando você nasce na luz, porque a treva aparece, você fica curioso em conhecer, e a treva te puxa. E você nasceu na luz, porque eu vi a tua história, você é um cara que teve uma família bem resolvida. Eu tenho, né? Mas você nasceu de berço. Então você representa muitas das pessoas que aqui tem filho, adolescente e tal. Você nunca foi um cara assim do... porque as pessoas falam, o cara que se droga é o cara que a família é desestruturada. Fala um monte de merda. É o primeiro achismo que eu queria falar isso, não é? Não, cara, o que te levou pra droga? Eu acho que você já falou o que me levou pra droga... E o que leva a pessoa para a droga? O que é? A curiosidade. Entendeu? Como você disse, eu nasci, eu tive uma boa educação, porra, meu pai se aposentou há pouco tempo, né? Da Receita Federal, meu pai chefiava o Porto do Rio, meu pai chefiou o aeroporto do Galeão. Só para mostrar que eu li a sua história realmente, você e Rodrigo Faro, inclusive, eram os moleques que mais faziam propaganda naquele período. Sim,
E, pô, tinha, sabe, a minha família, eu vim de pais separados, seus pais se separaram. Nego adora querer achar A droga ali o negócio. Meu, você vai, é por curiosidade. Que não tipo? não tem. Porra, curiosidade de saber como é. Minha mãe sempre falou pra mim, né? Porque eu comecei tipo, a conhecer a droga, né, digamos assim, com 12, 13 anos. Então, fumando tomando xarope, cheirando cola, né? Então, mas pra mim, eu que sou coxinha, eu já acho assustador esse cheirando o colo. Não, mas lá atrás, Sim. 12, 13 anos. E depois deu um tempo, cara, de tudo. Ah, entendi. Aí aos 15 anos, mas por que eu entrei nessa? Por causa dos meus amigos. Entendeu? Eu via meus amigos usando, pô, os caras ficavam dando risada, ficavam engraçadinho. Pô, também quero ficar assim, como que é? Vou experimentar, experimentei, legal. Aí depois eu dei um tempo disso. Aí aos 15 anos de idade, eu nunca tinha conhecido cocaína. E aos 15 anos de idade eu tinha uma namoradinha de 18 e eu via ela cheirar, tá? Eu fumava tomava uma cerveja, tomava um uísque. Você era descoladão, né? Isso. Aí ela falou assim, quer dar um tiro? Eu falei, quero. E, cara, eu dei um tiro e foi ali amor à primeira vista. Qual o sentimento? Eu me tornei dependente químico, eu digo, instantaneamente. Né? Muitos se tornam, né? Com o uso frequente. Porra, vou dar um tiro de sexta. Daqui a pouco tá dando um tiro de sexta e de sábado. Aí daqui a pouco, quinta pode ser também. E assim vai. Só que eu não, cara. Eu gostei do negócio. Peraí, então, pegava de bastante. Qual a primeira coisa que eu vou te perguntar? Eu tô muito curioso com várias coisas. Isso foi com 15 anos de idade. Eu me tornei um dependente químico imediatamente. Antes da fama, então? Não, depois. Mas você tava fazendo polegar, você tinha quantos anos? Comecei com o polegar, eu tinha 12 anos, na verdade. 12 para 13 anos. Mas você já tinha usado uma maconha? Isso, já conhecia, mas tinha parado. Já era má companhia, já diria Dona Neide. Não era nem mais má companhia, que eu não tava usando nada. Sim. Me fala dessa parada da cocaína. Aí eu conheci a cocaína através dessa minha namorada e comecei a usar. E na época o polegar tava no auge, né, cara? O polegar tava no auge. Era uma boys band, pra quem não conhece, era uma boys band que fazia um maior sucesso aí. Só pra explicar mais Rafael Ilha, vencedor da Fazenda. Agora o pessoal me conhece como Bigode Grosso, vencedor da Fazenda. Era Rafael Ilha, virou Rafael Pilha, agora Rafael Milha. Milha. Esse cara tem uma história foda, eu vou bater um papo sobre isso. E aí você conheceu a menina, cara, comecei ali, experimentei, e naquele mesmo ano, eu com 15 anos, eu tive minha primeira internação. Puta que me pariu. Com 15 anos de idade. Quanto tempo depois de experimentar? Foi meses? Rápido? Semanas, desculpa. Uns 3, 4 meses depois, cara. E você tá usando todo dia? Muito, né, cara? Muita droga. Eu comecei a ter convulsão. Aí começou a dar merda, né? Calma, antes de falar disso. Só pra gente fazer uma timeline, assim, pra eu entender. Você tava na situação lá, você experimentou, você deu o tiro... Aí você não tinha na sua cabeça uma parada, minha mãe, meu pai? Minha mãe sempre falou pra mim, é uma coisa que é um trabalho que eu gosto pra cacete, é de fazer o trabalho de prevenção. Sim. Né? A minha mãe sempre chegou pra mim e falou assim, olha meu filho, o dia que você usar droga, você tá fudido, você vai morrer, você vai bater o carro, você vai fazer isso. Eu usei e não aconteceu nada. Ou seja, mamãe é uma mentirosa. Né? Então, as outras coisas, minha mãe tá mentindo também, minha mãe, então a prevenção, esse trabalho que eu faço hoje, cara, eu acho do cacete, porque a gente fala na linguagem, né, na linguagem que você fala pros jovens, você fala pro pós-jovens, né, que é nosso caso. Sim. Fale por você. Né, viado, né, e pais e tudo, e a gente fala de um jeito legal, que tem que ser, você tem que investir na prevenção, as pessoas têm medo. Qual que é a fala que você falaria hoje pro teu filho pra ele não usar? Cara, hoje meu filho tem 18 anos, vai fazer 18 anos agora em maio. Ele já tem maior bode de droga. Por causa de você, né? Da história. Pelo que eu acho que por tudo que eu passei, por tudo que ele sabe que eu sofri, ele tomou um bode, ele toma o negocinho dele nas festinhas com os amigos, beleza. Mas, pô, a Laura, cara, eu já sinto, né, a gente como pai, né, a gente sabe como que é. A Laura é virada no virar. A Laura eu vou ter que ter o maior cuidado, vou ter que conversar muito, mas mostrar, né, que nem hoje eu assisto, aeroporto 24 horas lá, negócio. Papai, por que aquilo tá pegando aquilo? A Laura pergunta. Eu falo, filho, aquilo ali é veneno, que mata as pessoas, tal. Então, mas só ela tem 5 anos de idade. Então a gente vai trabalhando a parte. Mas ela é tua filha. Então você tem, teoricamente, um histórico que a pessoa pode ficar meio com medo.
Pensando aqui num pai que tá assistindo e fala, meu O filho... nego tô tem com medo. mania de falar essa merda também, que é de, é genético. Psiquiatra vagabundo e preguiçoso Não, fala é genético, mas que ela... é genético. Não, o contrário. Não, mas tem. Aham. Tem. Você chega numa clínica pra internar seu filho, tá, já teve problema com droga? A mãe teve. Então aqui tem uma parte da genética. Mentira. É de família, sabe? Minha mãe viveu Mas anos tem uma coisa, hippie, mas tem uma coisa tudo. comportamental, do tipo assim, se o meu pai usou, eu não quero usar porque eu já vi que meu pai se fudeu. Certo. Pra uma pessoa que... Mas minha mãe viveu na época hippie, cara. Mas entendeu? ela usava? Sua mãe usava droga? Não, minha mãe deve ter fumado maconha pra caralho, né? Sim, você Na nem sabia época do disso. hippie, eu vejo as fotos dela no Ceará com meu pai. Sim. Entendeu? Todo mundo cabelão e tal. Mas meu pai é um cara super careta. Meu Mas pai você não é esse cara que quer fumar maconha com o seu filho. eu não gosto dessas coisas. E você acha que isso é ruim, Eu acho atrapalha? o seguinte, cara, eu conheço todas as drogas, assim, né? As que estão no mercado, cristal, êxtase, cocaína. Eu só não conheço heroína, só porque eu não quis conhecer. Sim. Que era Né? muito cara também Não, naquela não era nem Mas problema você de tinha ser grana. caro, É. porque uma vez eu conversando com um paciente meu, internado, eu falei, pô, cara, e ele era médico e tomava baque de heroína. E ele falou assim, Rafa, eu falei, como que é o negócio da heroína? Ele parou assim, eu tava sentado com ele na cadeira, assim, ele olhou e falou assim, você acha qual que é a melhor coisa pra você, assim, qual é o melhor sentimento, qual o maior prazer que você tem? Eu falei, gozar, né, cara? Ele falou assim, imagina você gozar 100 vezes, só que depois que você não tem isso, dói a alma, dói o osso do teu corpo, cada osso do teu corpo dói. Falei, meu Deus do céu, imagina que maravilha, né? A droga te dá um prazer de 100 orgasmos, só que a falta dela, a gente vê nos tratamentos dos Estados Unidos, os quartos são todos com tatame. As pessoas ficam presas em camisas de força, em quartos com tatame, porque elas sentem tanta dor que elas batem a cabeça, elas jogam o corpo na parede, elas jogam no chão de tanta dor que elas sentem. Quer dizer, pelo prazer, é aquela coisa, né? Você tem o prazer e você tem o contra-prazer. Tá, voltando na timeline, então. Você foi lá, deu o primeiro tiro. Fui, me viciei imediatamente. Qual a sensação da cocaína? Quando a primeira vez você chegou? Cara, é uma coisa de energia, né? Eu já era um cara muito enérgico. Você é ainda? Né? Mas tipo, depois de um tempo eu não aguentava mais ficar nos lugares, entendeu? Comecei a me tornar uma pessoa paranoica, comecei a me tornar uma Mas pessoa essa é a muito parte depressiva. ruim. Na primeira vez não deu a parte ruim. Sim, não. E depois que você dava o primeiro tirinho também passava tudo isso. Né? Que é a tal da dependência. Já deixou de ir em algum show de ficar noiado e faltar? Já.